Fala galera, de volta aqui com vocês, resolvendo mais uma questão, né? Agora trouxe uma questão aqui do Este Mundo de Injustiça Globalizada. Eu já tinha feito uma outra questão também dessa mesma prova, e aqui mais uma questãozinha super interessante para vocês. Olha só, ele traz aqui, né, o item 34, mas antes de resolver, já peço que você dê like no vídeo, compartilhe nos seus grupos lá. O link da playlist está na descrição do vídeo com as outras questões que eu resolvi, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O item 34 ele fala bem assim, ó. A expressão para assinalar as horas do dia e da noite, né? Então essa expressão aqui que ele traz, né? Foi, nas linhas 2 e 3, foi empregada no texto em sentido figurado. Então eu identifiquei aqui para vocês, ó, no texto, essas linhas, né? Então essa parte aqui, ó, esse trecho aqui, e ele está dizendo que elas foram empregadas no sentido, foi empregado no sentido figurado. Vou até dar um zoom aqui, depois você dá um print aí. Vou dar um zoom aqui nesse trecho, ó, é um trecho lá do texto, né, desse mundo de injustiça globalizada. Dá um print aí nesse trechinho, dá uma lida, pausa o vídeo, dá uma lida e a gente volta aqui para a questão, tá? Então ele fala bem assim, essa expressão destacada, ela foi empregada no sentido figurado. Vamos dar uma olhada nessa expressão, né? Então ele começa falando dos sinos, ó. Mas os sinos, felizmente, não tocavam apenas para planger aqueles que morriam. Tocavam também para assinalar as horas do dia e da noite. Ele quer saber só essa parte aqui, ó. Só essa parte destacada. Então, quando ele fala bem assim, esses sinos tocavam também para assinalar as horas do dia e da noite, ele está falando do papel do sino, tá? E aqui está dizendo que foi empregada no texto no sentido figurado. E aí a gente tem que relembrar aquela questão de sentido figurado, sentido conotativo, denotativo, tá? Então, denotativo, pessoal, sentido real, literário, objetivo, né? Então, um exemplo aqui, né? O pássaro voava pelo céu da cidade, né? Relampejou durante a noite. Então, assim, é o sentido real, né? Então, esse trecho, né, dependendo do contexto, ele vai estar num sentido real ali. A frase dá para perceber aqui que está no sentido real. Já o sentido conotativo seria o sentido figurado, que é o que ele traz aqui pra gente, ó, que é o sentido que não é real, o sentido subjetivo, né? Que os autores muitas vezes gostam de utilizar na literatura. Então, olha só, aqui está um exemplo, ó, o carro voava pelas ruas da cidade, né? Seus olhos relampejavam de ódio. Então, assim, não é natural um olho relampejar, né? Então, quando ele aplica dessa maneira, ele aplica no sentido figurado, né? Ele vai utilizar aqui uma metáfora, uma coisa nesse sentido. Então, ele está dizendo que esse trecho aqui, ele foi empregado no sentido figurado, pessoal. Se a gente for retomar lá, ele está falando do papel do sino, pessoal. E o papel do sino, de fato, lá, ele até destaca isso no texto de José Saramago, que o sino tinha esse papel, né, de tocar, de assinalar as horas, também de indicar algum evento importante e tal. Então ele está falando do papel real do sino, tá? Do papel correto do sino. Então é no sentido denotativo, tá? E não no sentido figurado, conotativo, beleza? Então esse item aqui ele fica errado por isso, tá? Porque a banca tentou te enganar. E aí aqui quem chegou a ler o texto, talvez já tinha noção do que se tratava e nem precisava muito ler esse trecho aqui. Já sabia mais ou menos qual é a intenção. Porque quem não leu a parte anterior, talvez poderia até ficar meio assim, né, pensativo. Mas assim, esse trecho dava para perceber. Mas se você tivesse lido todo o texto desse mundo de injustiça globalizada, aí seria melhor ainda, né, para você captar aqui que o sentido era denotativo mesmo e não conotativo e não figurado. Então, item aqui errado, pessoal, porque a banca trouxe pra gente que era no sentido figurado, subjetivo, e não era no sentido real mesmo, tá bom? Item errado, questãozinha mole mole para vocês, você sabe que aqui é o maior canal do YouTube do Paz UNB. Continue nos ajudando, compartilhe com todo mundo. Nossos cursos também para o Paz UNB estão na descrição do vídeo, além da playlist dessa bateria de questões, tá bom? Vamos que vamos, tamo junto, valeu, tchau, tchau.